dia, sétimo. Bom dia, professores e alunos. Olha, hoje a gente está num cenário diferente. Tem surpresas aí. Vamos lá, a nossa aula de hoje é artigo de opinião, parte 1. O tema da aula, vamos ao tema? Mídia e construção de sentidos e habilidade. Identificar o uso de recursos persuasivos. Título, escolhas lexicais, construções metafóricas, explicitação ou ocultação de fontes de informação, entre outros, em textos argumentativos. Objetivos da aula: explorar o gênero textual, artigo de opinião e suas características, ler imagens e textos não verbais, identificar e reconhecer opiniões e argumentos. Gente, e hoje, quem vai fazer aula comigo aqui é um professor que vocês amam. Sabe aquele professor do gafanhoto, do pequeno gafanhoto? Ele vai ter que falar hoje também, desculpa, pequena sereia, porque só pequeno gafanhoto é muito machismo. Pequena sereia. Olá, professor Rodrigo Baglini. Oi, professora Andréia, minha pequena grande sereia. Obrigada, professor. Pronto, né? Afinal, gente, as sereias, elas são incríveis. Não são apenas seres mitológicos, como são belas e conduzem toda uma sociedade pela beleza. Obrigado, tá bom? Obrigada, Vamos lá. Viram, meninas? A gente sempre manda. Vamos Não, lá? e isso é fato, porque, eu, por exemplo, olha a rascada que a professora Andréia me colocou. Mas uma coisa é verdade, professora Andréia. Vocês são incríveis. Do que seriam os homens se não fossem as mulheres? Pois é. Não é? Às vezes a gente vive uma estrutura social onde os homens acabam protagonizando. Mas, gente, se eu analisar, do que seriam esses homens se não fossem as grandes mulheres? Hashtag por mais mulheres nos livros didáticos, tá bom? Oba, muito Beleza? bem, Pro, muito Vamos bem. lá. Vamos lá. E antes de mais nada, professora, é uma Diga. honra estar do seu lado. E confesso, pequenos gafanhotos e pequenas sereias. E pequenos, para quem se identificar com qualquer coisa, tá tudo certo. Eu estou muito nervoso, de verdade. Estou muito nervoso, porque a professora André é assim, é um nível. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção, Obrigada, velho. Sabe por que eu tô sentado, André? Ah. Porque se eu levantar, eu desmaio de nervoso. Então somos dois. Então vamos lá. Então vamos lá. Professor, hoje nós vamos falar de um tema muito legal. E primeiro, eles vão começar lendo umas imagens, ok? Vamos lá? Vocês têm aí, sétimo ano, uma primeira imagem. Olha só, a gente vai deixar um pouquinho essa primeira. Prestem bastante atenção. O que a gente tem aí nessa imagem? Olha, parece que muito barro. Tem uma lama, professor André? Tem alguma lama, coisa assim? Isso, alguma coisa parece que descendo, desceu, né? Uma lama que desceu. O rio parece que está com algo, a própria lama que desceu, não sei, parece alguma irresponsabilidade essa imagem, não sei, é uma impressão. Parece, né? Parece, um ato irresponsável. Imagem 2, vamos lá? E agora aumentou, olha, está de cima aí, está de uma forma que a gente consegue ver o prejuízo, hein? Prejuízo. Mas será que a galera no chat consegue em 2, 3 palavras colocar? O pessoal no chat está tão devagar. Vamos lá, povo. Não. E aí, galera, vamos dar uma bombada. Nossa, tem um monte aqui já. Porque veio uma galera aqui, falou que Conseguiu? estudante, você só pode mandar até 15 mensagens. Mas manda, galera, manda, que o importante é a gente trocar ideia, que senão não vai rolar. Olha, eu vi uma palavra aqui, eles resumiram em uma palavra famosíssima aqui. O quê? Brumadinho. Tem mais uma, né, produção? Mais uma mensagem? Ou uma imagem? Bom, Mais uma, lá. Mais uma. Mas Brumadinho foi uma grande tragédia. Isso. É isso mesmo? Vamos lá. E eles já responderam, professor, o Desvendando as Imagens, que é o próximo slide, e que a pergunta é: as imagens que você acabou de ler são registros de que acontecimento? Muito bem. Eu acho que a galera já colocou. E o importante, né, professor André? As imagens, por muitas vezes, elas constroem tão quanto vários textos. Sim. Só que, normalmente, a gente pega uma imagem, professor André, e simplesmente olha e passa, mas uma imagem tem muito significado. Muito significado. Muito significado. Eu lembro de uma imagem, e é bem interessante, a imagem, ela chama imigrante.
Ela foi uma fotografia tirada na crise de 1929 que aconteceu nos Estados Unidos. Deixa eu falar para a molecada do 7º ano. Gente, é assim, ó, a crise de 29 foi, os bancos faliram, a população ficou na miséria, ninguém tinha dinheiro para nada e a galera entrou em desespero. E aí era uma fotografia de uma mulher parada assim em sua janela, toda desesperada, de onde viriam seus recursos. E quantas fotografias nós temos hoje na situação de isolamento no Brasil? Com esse mesmo sentido, com essa mesma mesmo construção de sentido. Outras tragédias. Então, Muitas as imagens são outras. importantíssimas, pequenos gafanhotos e pequenas sereias. Reflita, não olhe a imagem por olhar, analise-a. A gente precisa entender que a imagem que acompanha o texto, ela não é uma mera ilustração. Ela compõe o sentido do texto. Né? As imagens compõem os sentidos dos textos, ok? E vocês, então, acertaram o que era a que se referia, né? A que acontecimento estava se referindo a essas imagens. E agora vocês vão responder também no chat mais 2 questões. Olha só. Quanto ao acontecimento, você se lembra do que mais lhe chamou a atenção naquela época? E quais veículos de comunicação transmitiram informações sobre isso? Vamos lá? O chat está aberto. 2 minutos para vocês. Vamos? Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, né, professor? Nós vimos muitas respostas legais aqui e a gente prestou atenção que vocês estavam super atentos e estão atentos ao que a mídia tem transmitido para vocês, né, professor? Não, caraca, olhando aqui, olha, gente, de verdade, a gente às vezes fica duvidando da capacidade de análise do 7º ano, mas molecada, vocês mandaram ver. Sério, foi estouro. Foi. Porque eu olhei umas respostas assim, olha, tragédia, falta de empatia, Nossa, que legal. irresponsabilidade, tragédia ambiental, tragédia social. É claro que eu tentei fazer aqui um apanhado, mas Isso. olha, que massa, que massa. Olha, um colocou aqui, a Ana Júlia colocou, sim, aconteceu tudo muito rápido. Né? Eles também tiveram essa noção, essa percepção. Outra coisa, colocaram o resgate dos animais e das pessoas. Isso, achei legal. Né? Os heróis, o bombeiro, né? Isso. E sabe qual é o interessante, professor André? Por muitas vezes a gente esquece, a gente quer procurar heróis que estão muito distantes de nós, né? E a gente esquece que os heróis são aqueles que estão na nossa casa. Um herói é um professor. No caso de Brumadinho, os bombeiros. Os bombeiros. Sabe, galera? E isso é muito importante. A população por si só é o grande herói. É, porque eles acolheram muito, né? O pessoal da Redondeza ali acolheu demais, né? Isso mesmo. E, professora Andréia, se você me permite, Pois não. a Ana ela perguntou assim, é aula de português ou geografia? E agora?
Então, Ana, vamos lá. Olha só. A gente vai trabalhar um texto, um artigo de opinião. Então, o que eu preciso? Eu preciso de conhecimentos para construir sentido para aquele texto. E, por isso, eu trouxe o professor Rodrigo. Né? Porque olha só como as matérias estão interligadas. Então, não existe essa separação. Ela é estanque por conta de ser didática. Isso, né? fica mais fácil. Então, para ser didática, a gente tem língua portuguesa, tem história, tem geografia, mas todas estão interligadas, principalmente nós, língua portuguesa. Nós podemos trabalhar com qualquer outra disciplina, né, professor? Nossa, e é verdade. Gente, pensa numa disciplina que é um camaleão, é a língua portuguesa. Eu, por exemplo, nas minhas aulas, quando bate aquele desespero, quem eu chamo, professor Andréa? Galera língua de português, portuguesa. sempre. Cola aqui. Porque tem essa flexibilidade. Às vezes a molecada fica pensando, não, aula de português, aula de matemática, aula de geografia. Gente, é aula. A partir do momento que tu entra a 1h, sai às 6h20, ou entra às 7h, sai às 12h20, amigo, tudo é tudo. O conhecimento só se dá pelo coletivo e pela união das disciplinas. Mais uma vez, estou feliz, danado demais aqui de estar com a professora Andréa. Língua portuguesa e geografia. Vou complementar. Você precisa entrar na escola e sair dela um pouquinho diferente todos os dias. Senão não valeu a pena, né, professor? Não mesmo. Nem que seja um pouquinho, né? Um pouquinho, né? Um pouquinho diferente, você tem que sair, né? Às vezes chega. O que você aprendeu na escola? Aprendi nada. Não estou entendendo nada. Não dá, né, professor? Não está sim, está entendendo sim. Vamos lá. Olha, vocês colocaram muito bem. Os veículos de comunicação, também vocês colocaram jornais, colocaram internet, que é o que vocês usam bastante, que a gente sabe disso, né? Então, vocês estão bem atentos ao que está acontecendo aqui no nosso país e, tenho certeza, no mundo, né, professor? Isso mesmo. Agora, nós vamos ler um texto que fala Olhares sobre a mídia digital. Esse texto está na apostila de vocês. Nós vamos ler esse texto para a gente continuar a nossa conversa aqui, para chegar no artigo de opinião, ok? Vamos lá. Olhares sobre a mídia digital. Então, o termo mídia refere-se a um conjunto de pessoas, meios de comunicação ou função profissional relacionados à área do jornalismo e publicidade. Quando alguém utiliza o termo mídia impressa, está se referindo a jornais, revistas e informativos que trabalham com a divulgação de informações e também anúncios publicitários, dentre outras possibilidades. Já a mídia digital refere-se a todos esses processos e procedimentos, mas que circulam em formato eletrônico, não sendo necessariamente impressos. Com o avanço da internet e a facilitação do acesso aos celulares com aplicativos dos mais variados, a mídia digital tornou-se ferramenta imprescindível para a circulação de informações. No entanto, é bom salientar que a facilidade de disseminar informações também tem seu lado negativo, porque facilita o compartilhamento de fake news. Além disso, a ampla concorrência, uma vez que o usuário tem liberdade para escolher qual forma terá acesso à informação, né, ou de que forma, também faz com que, na busca por público, likes ou views, muitas formas degradantes de tratar uma informação sejam utilizadas. É preciso, portanto, manter o olhar crítico sobre o acesso a tais informações. Pro, o que você vai completar para nós aí, complementar a respeito dessa mídia? Sabe que analisando esse texto, professora Andréa, que você fez a leitura, sabe o que eu percebi um pouco? Que a mídia digital é um pouco assustadora. Porque ela democratiza o acesso à informação. Até aí tá tudo bom. Tá tudo bem, cara. Tu chegar lá, clicar na internet, ver uma informação. Só que ao mesmo tempo que democratiza o acesso à informação, também democratiza o acesso à produção. Produção. E tá tudo bem também produzir. E ainda bem que vocês, pequenas gafanhotos e sereias, produzem. Só que a partir do momento que você consegue produzir e ter uma capacidade de difusão dessa informação, logo, você pode produzir qualquer coisa, inclusive mentiras, inclusive fake news. Por exemplo, professora, vamos imaginar que eu venha a ser um candidato. Eu sou um candidato, eu quero ser governador de algum estado do país. Só que eu nunca fiz nada de bom, professora. Nunca fiz nada de bom. Nada de bom. Aí eu falo, vou fazer o seguinte. Vou pegar uma fotografia bonita, sabe? Eu tomando um cafezinho bonito. Aí eu vou chamar alguém. Falo, olha,
Vou chamar você, professor André. Sim. Professor André, você pode escrever um texto falando que eu sou a melhor pessoa do mundo? Professor André é de língua portuguesa, sabe usar as palavras, ela vai escrever um texto. Aí eu vou jogar nas redes sociais. É uma mentira, porque eu não sou uma pessoa boa. Eu usei a capacidade da professora André de escrever um texto e aí eu consigo ser eleito. É perigoso. Então, ter a informação, ter o letramento digital. Letramento. Gente, letramento digital é para além de interpretar. Você tem que olhar o título, tem que olhar a fonte, tem que olhar quem escreveu, para quem escreveu, onde está posto. Vocês não podem sair acreditando no conto do vigário, não, hein? Então, a mídia digital é isso. Professor, tudo que você falou agora está dentro do que a gente analisa em língua portuguesa, a questão do discurso. Ai, obrigado, né? professor. Você juntou, professor, agora o texto ao contexto, às condições de produção. Né? Então, as perguntinhas, para quem? Para quem você escreveu? Quem escreveu? Em que veículo aquilo foi transmitido? Então, você fez assim um apanhadinho agora. Gente, é o professor de geografia falando de língua portuguesa. Então, peraí, aula do quê? Aula, como você disse. Pronto, aula. Nossa, certo? professora, obrigado, porque aula. Eu coloquei essas referências que eu tenho da geografia, que eu tenho da história, e quando você aponta, realmente o conhecimento ele só é bom porque é coletivo. Obrigado, professor André. Muito bom, professor. E aí, nós vamos agora, vocês vão nos responder agora no chat duas questões. Primeiro, o que são likes e views, que para vocês isso é muito fácil. E você acha que as pessoas são capazes de tudo para consegui-los? Essa é a primeira. Você fala, você pode até colocar já junto, likes e views são tal coisa, assim, sucintamente, e as pessoas são capazes de tudo para conseguir likes ou views? O professor já deu um exemplo aqui, hein? E você participa das redes sociais e você já coloca aí uma justificativa para mim, porque vocês são bons nisso, hein, 7º ano? Você participa? Por que você participa? Vamos lá, eu vou dar para vocês 2 minutinhos, ok? Olha, Pro, você viu que eles estão respondendo bastante também, né? Mas deixa eu só pode falar. Fazer um comentário, porque eu não sei... Pode deixar, Oráculo, pode deixar o chat aberto, porque a galera está se manifestando. E um dos valores da mídia digital é exatamente criar essa cultura de reconhecimento. E a galera está mandando tão bem. Posso só fazer uma observação aqui, professor André? Galera, na moral, tem gente aqui no chat perguntando qual é o signo, ou para seguir no YouTube. E aí, olha só, sabe por que você quer que as pessoas te sigam no YouTube? Porque você é capaz de qualquer coisa para ganhar likes e views. Então, presta atenção que esse tema vai diretamente ao que você colocou no chat. Você é aquilo que você compartilha, tá bom? Vamos guardar isso, hein, gente? Foi muito importante o que o professor falou agora. Ao mesmo tempo, a gente tem aqueles que colocam assim, olha, sim, por exemplo, o Ricardo colocou assim, sim, inclusive eu tenho 1000 inscritos lá, eu participo porque uma das coisas que me deixa feliz no mundo é poder espalhar o que eu faço. Poxa, super legal isso, né? Cara. E assim, espalhar coisas boas, informações corretas, cara, espalhem sempre muito mesmo. Bom. Assim, não há contraindicação. A Bruna já disse assim, likes são curtidas e views, visualizações. Sim, são capazes de tudo. O Magno, ele coloca assim, ele colocou, me lê, viu, Magno? Consegui. Like é a avaliação boa do vídeo. O contrário seria dislike, que é uma avaliação ruim. Tá. As views, traduzidas para o português, são as visualizações que o vídeo foi visto. Isso é o que fez o YouTuber ganhar dinheiro. E sim, existem YouTubers que fazem de tudo por views. Caraca, Magno! Que resposta! Oráculo, tem como você fazer aquela hashtag aqui no rodapé, não sei? Falar, Oráculo, Magno top. Olha lá, Magno. Não é qualquer um que recebe uma hashtag, hein, Magno? Vamos lá. Muito bom, eles adoram isso para quando você faz. Viu? Olha, a galera já está colocando Magno top. Quando você coloca isso, eles adoram. Vamos lá. De qualquer forma, vocês entenderam essa questão dos likes e dos views pelas respostas que vocês colocaram. E olha, estou gostando, como são muitas, vocês estão participando muito bem, vocês estão, de fato, colocando umas respostas com justificativas, né, professor? Você viu
as respostas como elas estão grandes? Professora, isso eu achei incrível. Porque, e aí, na minha aula não, na minha aula eles colocam sim e não. E na rapidez, você viu, né? Que foi na rapidez, não demoraram muito, Andréia, não. Que sucesso essa molecada, hein? Esse 7º aqui, vou falar. Não, tá Eles são estouro. bons, hein? Eles são bons. Olha só, Magno, que apareceu pra você, moleque. Olha Hashtag. lá. Moleque, estouro, Magno top. Se Print na tela, Se Magno. quiser ter a hashtag, tem que colocar a resposta igual do Magno. É Não vem isso com aí. sim, não. Aê, Muito moleque, bom, estouro. muito bom. Vamos lá. Agora, nós vamos, então, ao texto, que é o artigo de opinião, ok? É um podcast que vocês vão ouvir. Tá pronto, produção? Já pode soltar? Vamos lá? O desastre de Brumadinho e a mídia nebulosa. O município de Brumadinho fica próximo à antiga vila de Brumado Velho, nome que o local recebeu devido à grande incidência de brumas pelo período da manhã. A palavra bruma, para quem desconhece, significa nevoeiro, nebulosidade. Nebulosas também são as razões que acabaram provocando a catástrofe na cidade que tomou conta das redes sociais em janeiro de 2019, mobilizando debates, discussões, solidariedade e questionamentos. Alguns desses envolvendo a cobertura desastrosa que muitos meios de comunicação fizeram. É notório que grandes catástrofes têm o poder de mobilizar audiências. Em tempos de internet e circulação rápida de notícias, tornam-se assunto corriqueiro, viralizando imagens e dados com grande velocidade. Isso provoca naqueles que possuem o poder de veicular as informações uma corrida para entrevistar sobreviventes, buscar as imagens com os ângulos mais inusitados, na tentativa de colocar-se à frente da concorrência. Na ânsia de buscar informações novas e alcançar notoriedade na cobertura, muitos repórteres deixam-se levar pela exploração da dor humana sem se preocupar efetivamente com o mínimo respeito pelo entrevistado. Perguntas que exaltam a intensidade de emoções que o outro está vivenciando, como, por exemplo, o que significa o desaparecimento de um ente querido, ou ainda, se é difícil conter as lágrimas diante da confirmação de uma morte, demonstram um claro despreparo para lidar com questões sensíveis em situações de crise. A imprensa precisa cumprir seu papel de levar a informação do modo mais claro e isento possível. Os limites éticos precisam ser respeitados no que se refere ao trato com o sofrimento alheio. Susan Sontag, em seu livro Diante da Dor dos Outros, salienta que as pessoas que acompanhavam o noticiário, no caso referindo-se a Sarajevo, pouco entendiam sobre a guerra. Não há substituto para a experiência, e essa observação originou as reflexões do seu livro. Retomando essa ideia, nada pode explicar ou mesmo demonstrar a experiência de dor que o outro vive. Podemos, entretanto, ter empatia. Mostrar o que ocorre buscando uma aproximação com o entrevistado de forma correta, ética, para que o público a ser atingido compreenda que, mesmo diante de uma dor que não pode se mensurar, é possível ser capaz de indignar-se a ponto de querer uma efetiva retratação de quem cometeu o erro. É importante perceber que uma tragédia ambiental e humana como a de Brumadinho, repeteco ainda mais trágico em número de mortes da que ocorreu há 4 anos na cidade de Mariana, com o rompimento da barragem de Fundão, ocorre facilitada por um descaso institucional, que envolve também o poder público em sua ausência de fiscalização adequada. Segundo dados amplamente divulgados pela imprensa brasileira e mundial, o rompimento da barragem de Fundão é considerado o maior desastre industrial do mundo, envolvendo barragens de rejeitos, com um volume total despejado de aproximadamente 62 milhões de metros cúbicos. Também foi o responsável pelo maior impacto ambiental da história brasileira. O que ocorreu em Brumadinho não terá o mesmo dano à natureza, porém o número de mortos é superior ao de Mariana. É preciso acompanhar
fiscalizar o trabalho das mineradoras, verificar de forma eficiente se as barragens utilizadas para os resíduos de mineração dispõem de equipamentos de segurança, rever a legislação e promover efetivamente um ajuste de conduta no que se refere às normas de segurança envolvidas. Que mais este evento, o qual demonstra claramente o quanto o fator humano ainda é desconsiderado neste país, não caia nas brumas do esquecimento, não seja envolto em nevoeiros e se perca em meio a tantas novidades e notícias que nos bombardeiam diariamente. Buscar audiência com a tragédia alheia não é novidade em nossos meios de comunicação. O que precisa ser novo é nosso olhar crítico e cidadão em solidariedade às vítimas e em indignação e luta para que outros eventos dessa natureza nunca mais ocorram. Que os meios de comunicação, os influenciadores digitais e todos os veículos empenhados em compartilhar as informações sobre o ocorrido pautem-se pela ética, pelo respeito e que saibam comportar-se de forma humana diante da dor dos outros. Marcos Rolf. Pro, Ai, e aí? que saibam se comportar diante da dor dos outros. Tava tudo bem até este momento final. Até o momento, exatamente. E é isso, né, professora? A mídia, por muitas vezes, quer apenas o clique, quer apenas o like e não se comporta em relação à empatia. A empatia. Não se comporta em relação à dor dos outros. Então é muito fácil você fotografar uma pessoa na lama para ganhar os likes e esquecer que aquela pessoa na lama é uma pessoa. Tem família, tem uma história. Às vezes seria melhor resgatar a pessoa na lama e ganhar o like dela. Um like é o like da vida. Então acho que é isso que a gente tem que pensar. Muito bom, Pro. E vocês viram como esse texto é longo? Imaginem se eu tivesse de colocar para vocês quantos slides eu não faria, né? E por que então seria mais difícil a compreensão até? Vocês já têm falado que o podcast facilita, né? E vocês estão com uma escuta boa aí dos textos. A gente tem colocado o professor outras vezes o podcast e eles têm prestado bastante atenção. Eles já entenderam que é uma nova forma agora de trabalhar com o texto, por conta da gente não conseguir colocar todo o texto, às vezes o texto inteiro, né, para eles. É um outro formato agora. E tá certo? tudo bem, né? Tudo Nós bem. estamos aprendendo. Gente, às vezes a gente fica com aquela coisa, não, só texto, só vídeo, só podcast. Gente, você tem que caminhar, aprender tudo, isso é muito importante, mas também para aquilo que te gera conforto. Professor, eu posso colocar uma coisa aqui que eu achei tão interessante? Pode. Essa molecada do 7º ano, eles são muito massa. Eles colocaram assim, Magno Top, em breve nos cinemas. Olha, já estão programando. Nossa, demais. Já estão programando. E uma outra, professor, eu quero uma outra coisa agora, viu? Porque eu vi aqui que a professora Valdênia disse: excelente aula, parabéns. E a gente aqui enaltece os professores todas as vezes, hein? E aí, o que ela merece? Claro, merece a sua hashtag, né? Porque, gente, quando a professora fala, aí o negócio fica, não é? Cadê a hashtag? Oráculo, cadê aquela hashtag? Aê, ó. Hashtag ProValdênia. Agora, ProValdênia, em breve nos cinemas. Tem que colocar também, porque é professora. Aí. Cadê? Exatamente. Olha aí. Vamos lá. Que demais. ProValdênia, cadê a ProValdênia aqui? ProValdênia, dá um salve aqui pra gente ver. Vamos lá, ProValdênia. Ó, a galera já tá colocando hashtag ProValdênia. É isso aí, Pro. Mas eu quero ProValdênia em breve nos cinemas. Vamos lá. Olha, viram? A gente tem aqui, então, um artigo de opinião, falando, o assunto é o desastre de Brumadinho, mas ele coloca aí a questão da mídia nebulosa, né, professor? Sim. E no comecinho do texto, eu vou até repetir o comecinho para vocês. Olha só, o município de Brumadinho fica próximo à antiga vila de Brumado Velho, nome que o local recebeu devido à grande incidência de brumas pelo período da manhã. A palavra bruma, para quem desconhece, significa nevoeiro, nebulosidade. Então, só para marcar o Brumadinho, o Brumas, o nevoeiro e o mídia nebulosa. Isso tudo tem um sentido, né, professor? Eu tô aqui pensando, nebuloso a gente não consegue enxergar bem, né? Uhum. É alguma névoa. Então, por muitas vezes, as informações que chegam a nós não tá claro, né? Não tá claro. É aquelas entrelinhas. Sim. Sabe o que eu percebi, professora?
às vezes as pessoas compartilham notícias no Facebook apenas lendo a manchete. Então, Sim. Professor Rodrigo e professora Andréia dão aula, mas falham no meio do caminho. Pronto, assim. Pronto, isso. Só que no texto vai colocar que o falha no meio do caminho fazia parte da aula. Só que a galera vai compartilhar apenas o título. Tá vendo? Olha lá, Rodrigo e Andréia falham no meio do caminho. Porque não viu a aula inteira? Sim, e aí passou isso para frente. Aí passou isso pra frente. Quando vê a aula inteira, lê tudo... Até porque aí o sim. falhou deu a ideia de erro. Erro. E o povo não lida muito bem com erro. Falhou, jogou para frente, errou. Nossa, que absurdo! Como pode Professores ter errado? falharam? Dá bem, né? Antes de ser professor, a gente é humano, né? Ok, professor. Olha, e essa mídia nebulosa é o que o professor está falando, né? Como isso foi passado? E aí a gente volta naquele contexto novamente, né, professor? Nas condições de produção. Sim. Quem falou? Como falou? Quando Por que falou? Quando falou? Com que intenção falou? Essa intenção é a mais Ai, perigosa, né, professor? Com que intenção falou? Eu acho que talvez essa é a pergunta de $1 milhão. A resposta de $1 milhão. Entendeu? Com que intenção falou? Então, o professor colocou, se for só por views, é claro que se é por views, você não vai se colocar no lugar do outro. Você está olhando o seu, né? É pelo seu que você está fazendo a coisa. Então, ganhou views. Né? Ganhou. Parabéns. Era Ganhou esse o views e objetivo? acabou com outra pessoa. Era esse o objetivo? Atingiu. Mas e a outra pessoa? Né? A gente deixou de lado isso. E é o que o autor vai falar aqui, no finalzinho. Ele fala... deixa eu pegar aqui exatamente o que ele falou, que a vida humana não é considerada. Foi alguma coisa nesse sentido que ele colocou aqui. Nossa, professora Andréia, você comentou uma coisa, olha como a gente aprende, né? Você não se colocou no lugar do outro. Você ganhou views e não se colocou no lugar do outro. E me permite fazer uma relação, professora? Pois não. Nós estamos chegando a 100 mil mortes por Covid-19. 100 mil mortes entre hoje e amanhã. E muitas pessoas não estão se colocando no lugar dessas 100 mil famílias que perderam seus entes queridos. Então, tudo bem, a vida tem que continuar. É muito fácil, eu posso construir uma informação de tal maneira, são 100 mil mortes, mas eu tenho mais desempregados do que as mortes. Tendencioso. Então, acho que a gente tem que nos colocar no lugar do próximo. Não são 100 mil pessoas que morreram, são 100 mil famílias que perderam seus entes queridos. E fica muito fácil a gente trabalhar só com dados, né, professor? Sem analisar de onde vêm aqueles dados. Exatamente. Né? Aqueles dados são consequências, né? Então, a gente está deixando de lado algumas coisas, né? Sendo muito mais objetivos, porque talvez fique mais fácil. Sim. Né? Trabalhar com números é bem mais fácil do que você trabalhar... O número é frio, 2 mais 2 é igual a 4 e pronto. Sim, muito bem. E o autor também faz uma relação aqui com o livro Diante da Dor dos Outros, de Susan Sontag. E ela fala... que não há substituto para a experiência. E ela comenta assim, Susan Sontag, em seu livro Diante da Dor dos Outros, salienta que as pessoas que acompanhavam o noticiário, no caso referindo-se a Sarajevo, Perfeito. pouco entendiam sobre a guerra. Não há substituto para a experiência. E essa observação originou as reflexões do seu livro. E é bem isso, né, professor? Nós nunca temos a total dimensão do que está acontecendo. Mais uma vez, como a própria professora Andréia ela colocou. O que, quando, onde. Então, as informações... A mídia digital é muito importante. Sempre. Mas ela se torna mais importante se você analisar ela de uma maneira bem ampla. Não ler apenas o título, tampouco a imagem apenas. Olha, eu gostaria... Agora, produção, eu quero fazer uma pergunta para eles, mas a gente já falou um pouco dessas... Tem uma pergunta. Podem colocar lá no slide 17, por favor? Olha só. Na sua opinião, qual a intenção do veículo de comunicação que se propõe a transmitir notícias e reportagens por meio desse tipo de abordagem? Eu quero vocês respondendo essa. E a questão 6, o que o autor do texto cobra da imprensa quanto ao papel que ela deve exercer? 2 questõezinhas. Vamos lá? E se tiver resposta massa, tem hashtag, né? Se vocês podem deixar o chat aberto, a gente pode até ir continuando a conversar, professor, e eles vão respondendo. São 2 questões.
Na sua opinião, qual a intenção do veículo de comunicação que se propõe a transmitir por meio dessa abordagem, que nós podemos falar sensacionalista? Sim, essa é uma palavra que está muito em voga agora, todo mundo discutindo. Será que a galera sabe sensacionalismo? Acho que vamos usar talvez um exemplo. Acho que, por exemplo, fica muito fácil. Tá. Eu, por exemplo, eu errei. Errei. O que o sensacionalismo vai fazer? Professor Rodrigo erra e acaba com a aula de milhões de estudantes. Tá. Nossa! Caça-clique. Uhum. Nós, por exemplo, temos uma mídia sensacionalista. É aquela mídia que, se você torcer a televisão, cai sangue. Sabe qual é? Começa às 6 horas da tarde, alguns canais. Aquele canal que começa com B, com R. Sabe qual é? Então, e aí são mídias, aquele apresentador que começa com D. Então, é aquela mídia que fala, ele morreu, vamos! Não agrega absolutamente nada. Só traz mortes, que nós já sabemos disso. Isso é uma mídia sensacionalista. Tá, ok. Muito bem, professor. E a gente tinha antigamente um jornal que era assim, né? Um jornal. Que a gente torcia também. Tinha um jornal que tinha um número e um tempo na frente. É um número e aí tem um tempo assim na frente. Vamos lá. E por que a gente trabalha com tudo isso com vocês? E não significa que essa seja a minha verdade, nem a verdade universal, e nem a do professor a universal. A gente está falando de artigo de opinião aqui, ok? Mas o que você precisa? Aprender a interpretar tudo isso e tirar as suas conclusões. Então, você precisa ser o crítico disso tudo, né? Então, o professor tem uma opinião, eu tenho uma opinião, e se você... E outra, eu já falo para eles não serem radicais, professor. Não. Sabe? De tudo que cair, ler, e de tudo que tiver para assistir, até para você dizer por que não assistir aquilo, por que não trabalhar com aquilo, nem certo? num extremo, nem no outro. Eu sempre falo o diálogo. Gente, a professora Andréia tem várias opiniões que eu não compartilho. Do mesmo modo que eu tenho opiniões que a professora Andréia também não compartilha. E nem por isso nós estamos aqui saindo no fronte de batalha. Exatamente. Estamos aqui dialogando. Escutar. Por isso que você tem 2 orelhas, lindos. Bom, Lindas. vamos lá, professor. Eles colocaram a questão de dinheiro nessa a intenção, né? Como se fosse para conseguir aí os views. E eles também colocaram o que o autor cobra. Ele cobra, na verdade, a empatia, né? Empatia. Então, olha só, num podcast, nos nossos comentários, né? Na sua grande participação aqui, eles conseguiram entender o contexto do artigo de opinião, professor. Eu acho que isso muito super válido. Nossa, professor, foi massa. Olha, a gente está... Eu ficaria aqui mais um tempo e tenho certeza que você também. Nossa, com certeza, trocando ideia. Por favor, o código aqui, o QR Code, avalie a nossa aula. Nós vamos continuar com esse texto na terça-feira, Empatia. Okay? Um beijo, professor. Muito obrigada, professor. E sexto, até terça-feira. Bom final de semana. Pequeno gafanhoto. E pequena grande sereia. E pequena sereia. Grande gafanhoto. Beijo. Ótimo.